Um lugar de bruxaria, rituais pagãos e blasfêmia. Essa era a fama do povoado de Trasmoz, na Espanha, lugar que no século XIV não apenas foi excomungado, mas também foi amaldiçoado pela Igreja. Olá, amigos da história! Essa pequena localidade na província de Saragoça foi fundada por um cavaleiro medieval e importante senhor de terras. Um território que ficava bem na fronteira entre os reinos de Aragão e Navarra e que foi muito disputado entre os dois. Com o passar do tempo, o local chegou a ter até 10.000 habitantes que entrariam em confronto direto com os vizinhos, os religiosos, do Mosteiro de Veruela. O castelo de Trasmoz era apontado como cenário da prática de feitiçarias. Para começar, a estranha e imponente fortaleza foi desenhada em formato hexagonal, o que para muitos já era um sinal de mau presságio, pois as paredes pareciam formar um símbolo pagão, o hexagrama. Havia muitos rumores a respeito de ruídos estranhos durante a noite, ou barulho de metais e luzes iluminando o céu noturno. Ainda no século XIII, o abade do Mosteiro de Veruela teria descoberto entre as muralhas do castelo uma série de evidências de rituais de magia. Algumas mulheres do povoado eram acusadas de praticar artes ocultas em cerimônias macabras. Usavam pedras com poderes sobrenaturais, colares cabalísticos e sabiam receitas misteriosas. Elas seriam bruxas possuídas por Satanás, com uma legião de demônios menores a seu serviço. Invocavam essas entidades maléficas e lançavam feitiços, ajudavam em negócios nefastos, guardavam fórmulas secretas passadas de geração para geração, conseguiam se transportar pelo ar para grandes distâncias, matavam com o olhar e faziam os homens galantes amarem as mulheres desprezadas. O povoado também foi palco de várias tragédias, como por exemplo pessoas que se jogavam ou que eram empurradas de despenhadeiros. Uma delas foi Tia Casca, considerada a última bruxa de Trasmoz, linchada pela população e cuja alma supostamente ainda vagueia pelas ruas. As masmorras do castelo formavam um complexo de túneis escavados na rocha que se estendiam por baixo do vilarejo, e lá os moradores seriam punidos com sessões de tortura se desagradassem o nobre castelão. Diziam também que em outros tempos Trasmoz teve um senhor terrível chamado de Roberto o Diabo, que era temerário, violento e que também desprezava as coisas da igreja. Destruiu as cidades vizinhas e as propriedades do mosteiro de Veruela, e até mesmo teria enforcado um monge. Em 1511, uma comitiva de monges foi até as portas do castelo e pregou no chão uma enorme cruz de madeira que estava coberta por um manto negro. E daquele momento em diante, Trasmoz e, claro, todos os seus habitantes seriam amaldiçoados para sempre. Desde então, nenhum papa suspendeu essa maldição. Mas vamos esclarecer o que aconteceu até que a história chegasse a esse ponto. O povoado era um importante reservatório de minas de prata, com valiosas fontes de água também e de madeira. E também era um território laico, ou seja, as terras não eram propriedade da igreja, e isso por decreto do rei, e não havia, portanto, obrigação de pagar impostos ao mosteiro de Veruela. Aliás, o que se descobriu depois é que moedas eram falsificadas no castelo na calada da noite, e foi de lá mesmo que teriam surgido as lendas sobre os rituais de bruxaria na madrugada, para despistar os moradores.
Com o aumento das tensões entre os vizinhos, o arcebispo da região resolveu excomungar toda a população. E depois disso, o mosteiro ainda começou a usar as águas de Trasmoz, represando um rio que abastecia lá o vilarejo, e passou a cobrar uma taxa dos moradores. O que não foi aceito pelo senhorio do povoado na época, o Pedro Manuel Ximenes de Urrea, que decidiu entrar em guerra de vez contra os monges. Antes que começasse uma batalha verdadeiramente sangrenta, o rei Fernando II deu razão a Trasmoz. Mas aí o arcebispado recorreu ao Papa, que era o Júlio II, e que deu permissão para os religiosos amaldiçoarem o lugar, recitando salmos contra o povo, clamando as penas lançadas sobre os piores hereges acusados dos mais graves crimes. Pediam pela intercessão divina para destruir aqueles inimigos de Deus e da cristandade. Começou aí então a derrocada de Trasmoz. Muita gente abandonou a localidade. Os que ficaram para trás eram, na maioria, muçulmanos ou judeus, o que ajudou a reforçar o rumor de que o povoado era um antro de pagãos adoradores de Satã. O comércio foi minguando, as lojas fechando e, enfim, a população caiu de 10 mil para cerca de uns 50 moradores apenas, neste último século. Só que, como num passe de mágica, as coisas voltaram a melhorar recentemente. O vilarejo começou a atrair turistas, virou um centro para encontro dos auto-intitulados feiticeiros modernos e local para a realização de uma tradicional feira de bruxaria, magia e plantas medicinais, onde também é possível assistir a encenações das lendas locais. A população segue resistente e desafiadora. E, aparentemente, se agora a igreja decidir dar o perdão para Trasmoz, provavelmente terá a oferta recusada. Obrigada por assistir, se inscreva para acompanhar as novidades do canal e até a próxima com uma história a mais.